Vamos estar lendo aqui a palavra de Deus. Eu vou estar lendo o primeiro verso e a igreja lê o segundo. Vamos estar me ajudando a ler aí os versículos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. A igreja. E levantaram uma voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. A igreja. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. A igreja. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? A igreja. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Queridos, nós vemos aqui nesse texto, bastante conhecido, que quando Jesus estava passando entre Samaria e também a Galileia, aonde tinha um lugar de divisão, conflito, rejeição, aonde as pessoas não se batiam bem, porque ali também habitavam judeus e também habitava samaritano. E é exatamente neste lugar que aparecem aqui 10 leprosos. Nós vamos observar que 10 leprosos vêm até o encontro de Jesus. Observando que ninguém podia tocar nos leprosos, porque senão se tornaria impuro. E também os leprosos não podiam tocar em ninguém, porque também senão tornaria-se impuro. Então eles não podiam viver como pessoas normais. Tinham que ficar num leprosário, onde era distante da cidade. E quando eles chegassem perto de alguém, eles tinham que colocar ali a mão sobre a sua boca e começar a gritar: sou leproso, sou leproso. Pela lei era obrigado esses leprosos ficarem ali expondo a sua vergonha. Quem aqui de nós gostaria de ficar falando e expondo a vergonha para os outros? Então aqui era a obrigação destes 10 homens leprosos, quando chegava perto de alguém ou perto de uma aldeia, porque não podia entrar, eles tinham que sempre falar de longe, gritando, se eles queriam alguma coisa. Mas eles veem uma multidão seguindo Jesus, e eles sabem que a oportunidade que eles tinham para receber a cura, para receber a libertação, para receber aquilo que tanto eles necessitavam, eles começaram a gritar e a clamar, dizendo: mestre, tem misericórdia de nós. E nós vamos vendo
aqui no versículo, que quando eles param de longe, vai lá no versículo 13. Eles levantaram a voz dizendo: mestre, tem misericórdia de nós. Vai para o 14, Pedro. E aí aqui o texto começa a dizer: e ele quem? Jesus, vendo-os. Olha só. Jesus viu os leprosos. E aí Jesus agora ele vai dar uma ordem, ó. Vai até o sacerdote e apresenta. Jesus não disse assim: está curado. Jesus não disse para eles que eles estavam libertos. Mas Jesus mandou eles seguirem o quê? A lei. Todo leproso, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote ia fazer um autoexame dos pés à cabeça. E analisando o sacerdote quem podia dar alta. É como se nós estivéssemos fazendo um tratamento com o médico de alguma doença crônica. E a gente sempre voltando, fazendo exames, tomando medicações. E o momento mais esperado é quando o médico diz assim para você: olha, você está de alta. Você não precisa mais voltar aqui. Está curado. Amém? É coisa boa ou não é coisa boa? Então eram os sacerdotes que faziam esta autoanálise. E diziam, né, que eles poderiam viver novamente ou não. Mas eu vejo aqui algo que estes leprosos fizeram. É que algo que às vezes acontece no meio da família. Acontece até com a igreja. E qual é, pastor? É que a nossa dor, a dor que nós estamos sentindo, primeira coisa, ela faz a gente reconhecer quem Jesus é. Porque às vezes, se você estiver muito bem, se você estiver muito alegre, você deixa até passar desapercebido a presença de Deus, a presença de Jesus. Você não ora com tanta intensidade. Você não busca com tanta intensidade. Você não pede a Deus com tanta intensidade. Então nós vemos aqui que um dos benefícios que a dor causa no crente é que faz nós reconhecer quem ele é. E reconhecendo quem ele é, a gente sente a necessidade de ir ao encontro dele. Olha que coisa boa. Então diga assim: a dor me faz reconhecer quem de fato Jesus é. Oh glória. E logo por consequência, quando você reconhece quem de fato Jesus é, você quer ali ir ao encontro, permanecer perto dele. Então isso aqui é algo que é prazeroso, é uma coisa boa, enquanto nós passamos pela dor. Então às vezes, a dor que você está sentindo, essa dor que tanto espreme a sua alma, Jesus só permitiu porque Ele quer ter uma intimidade com você. Ele quer que você reconheça o poderio dEle. Ele quer que você reconheça a presença dEle. Ele quer que você fique mais próximo dEle. E eu nunca vi um crente ficar tão perto de Deus que não seja na dor. Quando ele passa por a questão de separação, é uma das coisas que dói muito, dói na alma. É uma situação muito difícil. Anos de convivência. E de repente tudo muda. E aí a primeira coisa que a pessoa faz é se apegar muito a Deus. É se apegar na palavra de Deus. É se apegar na oração. É se apegar no jejum.
Ou seja, a dor que ele está sentindo faz ele se aproximar mais de Deus e das coisas de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que buscar a Ele no tempo e também fora do tempo. É muito melhor eu buscar a Deus quando eu estou muito bem, do que só aprender a buscar a Deus quando eu vou indo mal. Você não entendeu. É muito melhor você buscar a Deus quando tudo na tua vida está bem, do que ficar acostumado a buscar só Deus quando as coisas começam a dar errado na sua vida. Então nós temos que buscar a Deus quando nós estamos tristes. Mas também não podemos deixar buscar a Deus quando nós estamos alegres. Nós temos que aprender a buscar a Deus quando há escassez na nossa vida. Mas também não devemos deixar de buscar a Deus quando vem a abundância. Busque a Deus em todo tempo. Vá a seu encontro a todo tempo. Porque, às vezes, nós somos aqui como os 9 leprosos. Tirando um, 10%. Tirando um dos 10, os 9, eles reconheceram quem Jesus é. A dor uniu aqueles 10. É uma coisa muito boa. Porque quando passamos pela dor, nós ficamos mais unidos. Quando passamos pela dor, o pai, a mãe, os filhos, o casal, o que acontece? Eles se unem para um cuidar do outro. Um ajudar o outro. O nosso coração aquebranta. Mas o problema é que quando nós recebemos a bênção, nós praticamos o que os 9 praticaram. E o que foi que os 9 praticaram? Eles continuaram seguindo no caminho e esqueceram do abençoador. E aqui é onde nós nunca podemos deixar acontecer isso da forma que está acontecendo. Nós vamos ver aqui que eles sabiam clamar, mas eles não sabiam permanecer. Tem gente que sabe clamar, tem gente que sabe orar, tem gente que sabe buscar. Quando está, meu irmão, na luta, na prova, na adversidade, vai para o monte. Vai atrás de quem ora e revela. Vai em outras igrejas. Vem para a igreja. Ora na madrugada. Mas quando alcança a bênção, irmão, deixa de vir. Deixa de orar. Deixa de jejuar. Deixa de buscar. Não consegue permanecer naquela sua intensidade. Não consegue se firmar naquela intensidade. E a proposta aqui, no tema da série de mensagem é volte a ser grato. E para que nós venhamos ser grato, não podemos só receber a bênção e continuar seguindo em frente. Nós temos que voltar para agradecer quem nos abençoou. Quem te abençoou não foi o pastor. Quem te abençoou não foi a irmã. Quem te abençoou foi Jesus Cristo de Nazaré. Então Ele quer que você venha para testificar, para testemunhar, para se alegrar, para agradecer. E as outras pessoas começam a observar o que Deus fez na tua vida. E a fé delas também vai se levantar. A fé delas também vai se animar. Porque elas viram Deus fazer na sua vida e vai fazer na vida delas também. Quantos creem? Levante a mão e dá um glória a Deus. Eles sabiam clamar, mas não sabiam permanecer. Esse é o problema. Tem gente que sabe buscar, tem gente que sabe pedir, mas não fica, não permanece. Então eles clamaram juntos, a necessidade uniu todos eles. Mas depois, cada um seguiu o quê? O seu caminho. Cada um seguiu em frente. Cada um foi cuidar da sua vida. Mas menos aquele que tinha um coração grato. Porque o que tinha um coração grato, nem ao sacerdote foi. O texto diz que ele viu no caminho que foi curado e retornou de uma forma
diferente. Nós já observamos aqui que quantas pessoas buscam a Deus quando precisa. Busca a Deus quando necessita. Mas a pergunta que eu faço para você aqui hoje é: você ainda tem condição de permanecer naquilo que Deus te chamou? Porque vir só de vez em quando orar, buscar e receber não garante a sua salvação, irmãos. Milagre não garante salvação. Cura não garante salvação. Bênção no casamento não garante salvação. Libertação não garante salvação. O que garante a salvação é quando você permanece, mesmo depois das bênçãos, na presença de Deus, na presença de Jesus. Então o primeiro ponto é: eles sabiam clamar, mas não sabiam permanecer. O segundo, no versículo 14, eles obedeceram, mas não voltaram. Olha o que Jesus fez. Ele viu a ingratidão. Porque tem gente que acha que Jesus só vê a gratidão. Mas logo que ele percebeu, não foi o que agradeceu. Ele já chamou a atenção daqueles que não voltaram. O que chamou a atenção dele foi as pessoas que eram ingratas. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, com o coração ingrato. Isso desagrada a Deus. Isso entristece o coração de Jesus. Então, queridos, seja grato a Deus. Seja grato, queridos, a quem um dia foi relevante para a sua vida. A quem um dia estendeu a mão, a quem um dia te ajudou, a quem um dia te cuidou na sua vida sentimental, na tua área sentimental, ao qual às vezes estava separando, essa pessoa foi ali, às vezes porque a pessoa não te agradou em outra coisa, irmão. Tudo que foi feito é jogado para fora. Não presta mais. Isso é costume de pessoas que é o quê? Ingratas. Tantas pessoas que me fizeram mal, ou me fizeram aquilo que eu não estava esperando, mas também eu sei reconhecer os pontos positivos. Eu sei reconhecer um dia que ela foi relevante na minha vida. Um dia que ela me ajudou. E não é porque ela disse não em alguns momentos, não é porque ela não me agradou em alguns momentos, que eu tenho que jogar fora aquilo que um dia ela representou para mim. E às vezes nós esquecemos, irmãos, de tantas coisas boas que Deus fez na nossa vida. De tantas coisas boas que Jesus fez na nossa vida. Nós olhamos só para o tempo ruim, nós olhamos só para as coisas ruins, nós olhamos só para os problemas, e começamos a murmurar, a blasfemar, a desanimar. Mas o tempo que Deus te abençoou, o tempo que Ele cuidou de você, o tempo que Ele agiu na sua vida, isso não vale? E por que às vezes você fica balançado? Querendo abandonar a Deus, querendo abandonar a fé, querendo largar a presença dEle, querendo não fazer mais nada pela igreja, pelo ministério, que está aqui, irmãos, lutando para resgatar as almas que estão no inferno, para tirar as pessoas das garras de Satanás. Por quê? Não, eu vou ficar quietinho, eu vou de vez em quando. Por quê? Jesus não te chamou para vir de vez em quando. Jesus não te chamou para ficar quietinho. Ele operou um milagre na tua vida, Ele transformou a tua vida, para que outras pessoas vejam a transformação, o milagre, as bênçãos, e elas também possam ser resgatadas pelo seu testemunho. Queridos, o maior milagre de Lázaro não foi a sua ressurreição. Porque tem gente que acha que depois que ele estava morto, já há 7 dias, podre, fedendo, o maior milagre foi a ressurreição. Não foi. O texto diz que os judeus que não acreditavam em Jesus passaram a crer em Jesus por causa do testemunho de Lázaro. Bate no peito, diga: o meu testemunho vale mais do que qualquer milagre. Oh glória! O seu testemunho vale muito mais do que qualquer milagre.
Porque as pessoas às vezes não têm a experiência que você teve. Não recebeu o milagre que você recebeu. Mas só de eles verem a bênção de Deus na tua casa, na tua vida, na tua família, eles começam a se espelhar em você. E eles começam a querer esse Deus maravilhoso. Ou você não sabe porque você está com um casamento abençoado com seu marido, com seus filhos reunidos. Isso não é um dos maiores milagres nos dias de hoje. Ou vocês não acham que tem muitas pessoas por aí olhando com inveja do seu casamento? Ah, mas eu brigo com ele, eu brigo com ela. Quem não tem as suas desavenças? Mas roupa suja a gente se trata em casa. A gente não deve ficar olhando para a grama do outro, se comparando com o outro. Mas se o outro tem testemunho, eu posso seguir. Apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, porque eu imitei a quem? A Cristo. Oh glória. Então nós temos que imitar aquilo que é bom, aquilo que é gostoso, aquilo que leva as pessoas à presença de Deus. Nós observamos aqui no segundo ponto que eles obedeceram, mas não voltaram. Tem quantas pessoas que já obedeceram uma ordem de Deus? Tem quantas pessoas que já obedeceram aqui uma direção de Deus, mas parou de voltar? Veio aqui pela primeira vez, recebeu uma profecia, Deus cumpriu aquela profecia rápido, mas não voltou, irmãos, nem para agradecer. Eu lembro que, quando eu estava na igreja lá do setor Nordeste, uma mãe levou uma criança, a pandemia, a vacina, tomou a vacina, criança da idade de Samuel, pelo que eu me lembro. E a vacina deixou essa criança paralítica. Só mexia o pescoço, não mexia o braço, não mexia as pernas. Era aquelas consequências da vacina. Umas davam problema de coração, outras davam trombose, outras... E dava, né? Algumas tinham alguma reação estranha. A irmã Márcia mesmo teve uma reação de trombose. Então cada um teve. Esse menino ficou paralisado e já estava quase 1 ano sem andar e sem se mexer. E nós oramos por ele lá. Repreendemos a paralisia. E eu disse, até semana que vem, esse menino vai voltar a andar. A mãe mandou um recado, no outro culto de libertação. Diga o pastor que o menino está andando. Mas nem lá foi levar o menino, apresentar o menino, mostrar o menino. Obedeceu, recebeu, mas não voltou para agradecer. Mandou um recado. Não é que a gente quer enfeitar as coisas, mas nós temos que ser que nem um leproso. Foi curado, voltou para agradecer. Não era para agradecer eu como pastor, porque eu não fiz nada, mas agradecer o Deus que libertou a criança, que levantou a criança. Então nós temos que saber obedecer, sim, porque a bênção vem pela obediência. Mas nós também, irmãos, temos que aprender a voltar sempre para a presença dele, para a igreja, para a casa de Deus. Então, quando eles iam, irmãos, o texto diz, eles ficaram limpos. Outro ponto que eu vejo, o milagre não acontece imediatamente, mas o milagre acontece o quê? No caminho. É na tua caminhada com Deus, é na tua caminhada com uma palavra de Cristo, é que vai fazer um milagre acontecer na tua vida. É que você vai tornar a ser limpo de novo. É que você vai tornar a ser curada e ser curado de novo. É na tua caminhada com Deus. Não abra mão deste caminho. Porque é esse caminho que transforma. É esse caminho que te faz, irmãos, querer sempre estar voltando para a presença de Deus. É no caminho
da palavra, é no caminho da obediência, é no caminho que traz você mais perto de Jesus, que faz as coisas acontecer. Então é no caminho, irmãos, que vai acontecer. Porque tem gente que acha que às vezes, não, eu fui no culto, não senti nada, parece que as coisas não aconteceram. É assim. Tem coisa que Deus cura na hora, liberta na hora. Tem caroço que desaparece na hora. Mas tem caroço, tem doença que é no caminho. É quando você está caminhando na presença dele. É quando você está firme naquela palavra. É quando você se apega naquele poder, naquela profecia, no texto que está sendo pregado aqui nesta noite. Jesus está dizendo, vocês vão e alguma coisa vai acontecer até você chegar na sua casa. É só você crer, é só você se apegar. O mesmo Jesus que curava ontem, cura hoje e vai curar no futuro. O mesmo Jesus que liberta, Ele quer nos libertar. Então eles receberam, foi no caminho. Mas nós preferiram continuar o caminho, irmãos. Agora a gente não sabe quais foram os caminhos. Eu sei que não é o caminho de Deus, porque o caminho que é certo é aquele que te traz para Jesus. Os 9 seguiram o caminho. Agora a gente não sabe, porque existem vários caminhos. O caminho da perdição, o caminho da bebedice, o caminho da prostituição, o caminho do vício. Mas só um dos 10 voltou para o caminho certo. Porque o caminho certo, irmãos, é aquele que te traz a Jesus. O que Jesus diz no capítulo de João? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então todo caminho que não te leva a Jesus é o caminho que te leva à perdição. É o caminho errado. Mas aquele caminho que te traz perto de Deus, que te traz para os braços de Jesus, este é o caminho correto. Dos 10, um voltou pelo caminho certo. E aqui é onde está o segredo. Caminho existem vários, existem muitos. Mas o correto é só aquele que te leva para perto de Deus. Que te leva de encontro a Jesus. Então tem gente, irmãos, como eu disse, segue o caminho, mas não querem a presença. Oh glória! Recebem a bênção, recebem o milagre, mas não são desejosos da presença. Gostoso, irmãos, é estar na presença de Deus. Gostoso é quando você vem aqui, dobra os teus joelhos e uma lágrima corre no seu rosto, porque a presença de Deus está invadindo a tua alma. E às vezes a pessoa não está acostumada a ver, acha que você está chorando é de tristeza, é de angústia. Não, é porque o Espírito Santo está passando aí. O Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Você já viu quando você está muito aquebrantado, muito cheio de Deus, quando você está na graça, quando você está na unção. Qualquer coisa que você às vezes vê, irmãos, um irmão passar, você já se emociona, você já sente a dor dele, você chora junto com ele. Então, tem gente que prefere a bênção, mas não prefere o abençoador. Põe no versículo 15 aí, Pedro. Aí nós vamos ver aqui que um percebeu e decidiu voltar. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta. É proibido dar glória a Deus, irmãos? Tem gente que dá glória a Deus mais alto, sim ou não? E aí tem gente que fica com vergonha, né? Tem gente que só mexe os lábios. Não, irmão. Nós somos pentecostais. Aqui é a casa de Deus. Se você não tem vergonha de gritar num estádio cheio de macho, vendo um monte de macho correndo atrás de bola, nós também não temos que ter vergonha, irmão, de gritar na igreja, dar lugar na igreja, exaltar o nome daquele que nos deu o livramento. Ontem eu estava recebendo uma cliente, uma hóspede, em um de nossos apartamentos. E ela estava vindo do Nordeste.
crente. Ela estava vindo do Nordeste, eu conversando com ela no celular, ela, daqui a 20 minutos eu chego, e aquela coisa, e a gente conversando, e a gente estava organizando tudo, ela está chegando, aí como que é lá? Eu falei, eu já tenho um código aqui, estou passando para ela o código da portaria eletrônica lá, para poder ela entrar. Quando pensa que não, ficou tudo silêncio, um barulho. Aí de repente, eu não tive mais comunicação, 10 minutos depois, ela fala... Ô, meu irmão, eu vou atrasar um pouco. O que é que aconteceu? Acabamos de capotar o carro. O carro capotou, que deu perca total o carro. Aqui no trevo do Bezerra com cabeceira ali. Aquele trevo, perigoso. Foi ali. E vocês estão bem? Ela, é um susto. E ela estava assim, meia grogue. Assim, e minha mãe, tinha uma idosa, o marido e ela. O marido deu umas escoriação, machucou, mas ela não teve nenhum arranhão. A mãe dela não teve nenhum arranhão. E eu disse a ela, glória a Deus, minha irmã, porque Deus te deu um livramento. A senhora não podia nem chegar ao destino final. A senhora não podia mais nem estar falando comigo. Mas a senhora não teve nenhum arranhão. O carro deu perca total e a senhora está bem. Glória a Deus por isso. Pegaram um táxi, foram para o apartamento. Ela ficou um pouco abalada. Não estava conseguindo nem pôr a coisa. Mas ela sempre ali exaltando, glorificando o nome do Senhor. Livramento. Livramento, irmãos. Quantos livramentos Deus tem nos dado. Nós viajamos aí, vai para Caldas Novas, a gente vai para o Nordeste, a gente vai para o Sul, a gente vai para todo lugar de carro, irmão. Irmão Daniel, viaja o Brasil quase inteiro. Quantos acidentes o senhor não vê? Quantos acidentes a gente não vê por aí? Podia ser a gente. Podia ser a gente. Eu já vi gente doido, correndo e passando na frente, nossa, aquela coisa. Aí às vezes um pneu meu esvazia, um negócio acontece, a gente trava mais, segura um pouco mais. Aí quando pensa que não, aquela pessoa que passou doida, está ali capotado, arrebentado. Era para ser a gente, mas Deus deu livramento. Deus deu livramento. Então, quando você perceber o milagre, irmãos, decida voltar. Nós estamos aqui numa série de mensagens, volte. Volte a ser grato. Recebeu na casa de Deus, fique na casa de Deus, permaneça na casa de Deus. Volte ao encontro de Jesus. Um deles viu, irmãos, que estava curado. E ele começou a glorificar a Deus em alta voz. Não tenha vergonha de falar aquilo que Deus fez na sua vida. Não tenha vergonha de ser crente. Não tenha vergonha de ser cristão. Não tenha vergonha de ser servo de Deus. Proclame a Deus no seu trabalho. Proclame a Deus no seu bairro. Proclame a Deus na sua rua. Proclame a Deus na cidade, por onde quer que você vá. Seja um bom testemunho, porque aí você não tem que se envergonhar. Proclame. O que tem de filho de Nabucodonosor, irmão, que às vezes quer tirar a paz da gente e a paciência da gente. E a gente que é meio sanguíneo, principalmente esse povo que trabalha no mercado, trabalha em frutaria, trabalha nas coisas, está com as problemaiadas dele lá e quer descontar na gente, o sangue chega ferve quem é sanguíneo. Aí eu conto até 10. Para não maltratar. Porque às vezes você vai lá e maltrata, ué, mas você não é pastor? Pastor, mas é gente. Mas nós temos que ser o bom testemunho. A gente tem que segurar. Eu fico calado, irmãos. Pastor ficou calado. É porque ele está ali contando. 1.000, 1.010, 10.000, pensando em outras coisas. Porque se pensar na reação, o negócio fica feio. A gente tem 3 segundos antes de falar, irmão. O cérebro te dá 3 segundos para você pensar naquilo que você ia fazer. E é nessa hora que você tem que ter o controle. Porque se você deixar passar esses 3 segundos, irmão, você descasca. E o negócio fica feio. Uma vez uma pessoa me maltratou. Irmão, eu chego a ferver, eu queria ir embora. Eu já tinha pedido, já tinha organizado. Eu vou levantar e vou embora, e vou fechar a cara, e vou dar piti. Mas aí eu fiquei segurando. E eu não tinha visto, irmão. Tinha uns irmãos mais lá pro outro lado, lá eu não tinha visto. E tinha outros lá. E, ô, pastor, quando me viu, o pai disse, ô, pastor. A pessoa, se eu desse piti lá, que vergonha não ia ser, irmão.
E não adianta ir para outra cidade. Não adianta ir para outro estado. Nós crentes é conhecido. Ele já olha para você e fala, você é crente, né? Você é irmão, você é irmã. É ou não é? Eles falam, eles sabem. É que nem Pedro, estava querendo negar Jesus, mas fala, não, ele anda que nem os que Jesus anda. Ele veste como se Jesus veste. Ele fala como um deles. Nós temos um linguajar de crente, é ou não é? Só nós temos, não fala, irmãos, mas nós, os cristãos, nós crentes mesmo, do manto, nós é poliglota, né? A gente fala língua estranha, a gente fala português e o crentez. Você pode ver que a pessoa que aceita Jesus como Salvador, aí a gente vai começando aqueles, é tipo gíria de malandro, né? O malandro tem a gíria dele, tá, aquela coisa, e lá tem a gíria do crente. Aí nós falamos um negócio, e aí, mas então não vale, mas que vale é esse? O que é isso? Vale a prova, irmão. Aí, não, tá uma prova, terrível, uma prova, o senhor fez um concurso, um negócio desse tipo. Ih, irmão, a porta está fechada. Mas aonde que tem porta fechada? Perdeu a chave. Mas nós já sabemos, irmão, o que é. É ou não é? Então é uma linguagem que só nós, os cristãos, conhecem. Então quando você perceber, irmão, que Deus fez alguma coisa por você, ainda no caminho, volte. Volte. Porque da mesma forma que ele vê o coração grato, ele observa também quem é ingrato. Porque ele nem falou, que parabéns para você, porque você votou, glória a Deus, olha que maravilha. Não, ele perguntou, e os 9? Vocês não eram 10? Cadê os 9? Ele olhou para os que eram ingratos, do que para aquele que era grato. Então nós temos que ter cuidado. Então o que Deus já fez por você, irmãos, virou uma coisa normal? Porque quando vira normal, ou quando a gente acha, não, é obrigação de Deus fazer, irmão. Já viu? Que a pessoa narcisista, por mais que você faça o bem, por mais que você tente, por mais que você ajude, aí ele já fala assim, ó, não fez mais do que a obrigação. É ou não é? E às vezes a gente faz até com os próprios filhos da gente. Ele está ali lutando para poder surpreender a gente, querendo um elogio. Aí você fala assim, não, você não fez mais do que a sua obrigação. Aquilo mata a criança, irmão. A gente tem que ter cuidado. Aí, Miguel, ó, é o filho preferido? Não, ele fala, né? Não, irmão. Nós, como esposo, nós sabemos qual é a nossa obrigação. Mas, às vezes, um elogio de vez em quando faz bem para a saúde. A gente, quando prega aqui sobre a linguagem do amor, irmão, uma das linguagens do amor, que quase geral dá para muita gente, é palavra de afirmação. O que é palavra de afirmação? Elogio. Quem não gosta de ser elogiado? Eu sei que tem pessoas que não gostam de ser criticada. Mas elogiado todo mundo gosta. Só que tem gente que sente aquela necessidade de elogio demais. Principalmente aquelas que sabem cozinhar bem. Né? Aquelas que sabem fazer aquelas comidas gostosas. Aí eu já sei, a Viviane, a menina lá em casa, faz muito bem a comida. Ela fica esperando, irmão. Quando faz, eu dar aquele elogio, né? De vez em quando eu fico calado. Porque se elogiar demais também, né? Aí começa a fazer ruim. Aí quando faz ruim, eu falo, ficou ruim, foi uma porqueira esse trem hoje. Tá ruim, estragou meu frango, estragou isso. Aí quando eu já peço, faz trem bem, não estraga meu negócio. Aí faz, mas faz uma delícia. Aí eu dou aquela elogiada, aí você vê aquele sorriso, parece que o dia dela foi ganho. É ou não é? Então tem gente que gosta de elogio. E todo aquele que cozinha bem, né, eles gostam. Eles gostam, irmão. Os assadores de carne, aí, o tempero, como é que tá? Aí vem quando eu digo, tá salgado demais. Aí não adianta com o pastor Elcio. Vai encher a barriga. Quando enche a barriga, aí nada presta mais. Quando tá com fome, tá comendo, né? Quando tá com fome, tá comendo, tá uma delícia. Não tá nem vendo. Carne sangrando, salgada demais. Não tá nem aí, mano. Aí quando começa a reclamar, não, tá cheio. Já não quer mais nem. É desse jeito. Quarto ponto. Ele voltou, mas não voltou de qualquer jeito. Ele voltou com intensidade. Vai lá, Pedro. Ó, primeira coisa que ele fez. Glorificando a Deus em alta. Deus fez, irmão. Não tenha vergonha de louvar o nome dele, não. Tenha vergonha de glorificar o nome dele, não. Como eu disse uma vez aqui no testemunho.
O menino ficava dando glória a Deus, gritava e balançava, e corria na igreja, e rodava no chão, e fazia aquelas coiseiras todas. E os outros falaram, isso é meninice. Eu falei, não fala isso, cara. Porque se conhecesse quem ele foi, o que ele foi, bolsa de colostomia, foi traficante, levou tiro de polícia, levou tiro de bandido. E ali ele estava ali, alegre com Deus, porque Deus muito fez pela vida dele. Aceitou ele. Livrou ele da morte, quantas vezes? E ele está ali, grato, glorificando em alta voz, como esse outro leproso fez. Aqueles glória a Deus exagerado. E o texto aqui enfatiza isso. Foi gritando, glória a Deus. Ele não tinha vergonha. O que mais? Olha a intensidade do coração, de quem tem um coração grato, de quem voltou para agradecer. Vai lá, Pia. E caiu aos seus pés. Olha que coisa linda. Todos aqueles que querem ter o coração grato, irmãos, tem que voltar para a presença de Jesus e prostrar a seus pés. Eu fico vendo aqueles ímpios, aqueles incircuncisos, filhos das trevas, filhos de Satanás, que fica falando mal dos crentes. Fica aí empinando com a cara no chão e falando coisas que a gente não entende. Que loucura é essa? É loucura para o mundo. Mas só quem é grato e quem viu Deus fazer é que prostra aos seus pés. É que volta. E volta com intensidade. Ele volta prostrado. Ele volta glorificando. E o que mais? Dando graças a Deus. Agradecendo aquilo que Deus fez. Glorificou em alta voz. Se prostrou. Ele deu graças a Deus. Isso aqui não é um protocolo, irmão. Isso aqui é uma entrega. A gratidão verdadeira, ela é visível. Ela não é invisível. Então, o seu nível de gratidão, irmãos, combina com o nível do milagre que você vai receber. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Você pega se quiser. O nível de gratidão que você tem a Deus é o nível do milagre que você vai receber. Esse homem aqui não recebeu só a cura da lepra. Ele recebeu, além da cura, a salvação da alma. Os outros eu não sei se salvou, se está no céu, se não está. Eu não sei. Mas desse aqui eu sei. Porque Jesus disse, vai. Porque a tua fé. Os outros receberam só a cura. E esse homem, além da cura, recebeu o quê? A salvar? Oh, glória. A salvação da alma é o maior milagre que o homem ou a mulher pode ter. Oh, glória. Porque enquanto tem gente que só quer cura, libertação, Jesus quer salvar a tua alma. Jesus quer fazer algo a mais por você. E esse algo a mais só acontece para quem é grato. Para quem volta prostrando, reconhecendo que Deus é o Salvador. Deus, ele não importa, irmão, só com a gratidão. Deus, ele se importa com a gratidão. Mas a ausência dela também é percebida. A ausência dela é percebida. Então nós vamos ver aqui, irmãos, que 9 tiveram a pele restaurada, mas um teve a alma transformada. 9 seguiram a sua vida, mas um encontrou Jesus de verdade. 9 receberam um milagre, mas um recebeu relacionamento e salvação. Oh, glória. E qual foi a diferença de tudo isso, pastor? Diga-se comigo. Ele voltou. Diga, eu preciso voltar. Oh, glória. Porque além da cura da alma, além da libertação, Deus te apresenta relacionamento. Deus te apresenta salvação. Oh, glória. Talvez, irmãos, você parou de orar, parou de buscar. Mas Jesus está dizendo aqui nesta noite, volte. Volte a orar, porque todos os dias Deus tem te dado livramento.
Volte, irmãos, a buscar, porque Deus, Ele tem abrido as portas para você. Irmãos, você que parou de orar, volte a orar. Você que parou de agradecer, volte a agradecer a Deus. Você parou de reconhecer que Deus faz, irmão. Deus faz, volte. Hoje não é só sobre pedir, é voltar, irmãos. Voltar o quê, pastor? Reconhecer que Jesus é o Salvador da nossa alma. Voltar o quê, pastor? Prostrar, a orar, a se entregar novamente aos seus pés. Porque quem volta para Jesus, irmãos, recebe a bênção dele. Recebe a salvação dele. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Aleluia. Volte a ser grato. Feche os teus olhos. Senhor Deus, Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, nesta noite. Com o nosso coração grato. Porque o Senhor nos deu aqui esta palavra. O Senhor nos entregou, Pai, aquilo que nós precisamos fazer para que possamos receber não só o milagre, mas também, ó Pai, aquilo que é de mais importante, a salvação. Ó Espírito Santo, abençoe esta mãe, abençoe este pai, abençoe o filho. Abre, Pai, o céu e que coisas grandiosas, Deus, venha acontecer na vida deles de hoje por diante. Porque eles entenderam, ó Pai, que não é só ir pelo caminho, porque caminho tem muitos, mas aquele que traz de volta a sua presença é o caminho, Pai, que nos leva à salvação. Ô glória, tem salvação na tua casa hoje. Deus entra com salvação no meio do teu lar. Pode prestar atenção que tem pessoas que Jesus vai quebrar. Tem pessoas que vai passar até experiência com Deus. Não peça misericórdia não, é Deus trabalhando. É porque Deus quer que elas voltem. Tem filho de crente aqui que vai voltar para os caminhos do Senhor. Ô glória. Tem parente de crente aqui que vai voltar para a igreja, vai voltar a servir a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Volte a ser grato, porque através da tua gratidão Deus vai realizar o maior milagre que você já recebeu na tua vida. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Tu és real. Vou me entregar